Se uma palavra pudesse resumir a pequena e bela Barra do Rio Azul, seria história. O município do Alto Uruguai Gaúcho, que teve sua colonização há mais de um século, recebeu esse nome pelo encontro dos rios Paloma e Azul, que acontece bem no centro da cidade e que seguem juntos até o Rio Uruguai. Com uma população étnica formada por italianos e alemães, Barra também teve origens em outras etnias, como os poloneses e até mesmo os russos. Formada no início do século passado, a cidade guarda uma história cheia de marcas de gente trabalhadora, sonhadora, que encontrou aqui um mundo de paz e oportunidades. Histórias que essa professora ouviu e fez questão de registrar em seu trabalho de conclusão de curso há 7 anos. Então, por volta mais ou menos de 1910, 1920, ao mesmo tempo que acontecia a Primeira Guerra Mundial, houve então a nossa colonização do município hoje, que na época era um distrito de Erechim. Predomina a cultura italiana, né? Que os primeiros moradores aqui do nosso município são italianos, de origem italiana. Ou, por exemplo, os Munar, a família Munaro, a família Vazata, os Massoquins, que hoje eles não estão mais aqui, no caso, né? Depois vieram os Bones e outras famílias. Quando eles chegaram, era tudo mato, né? Então eles não tinham moradia, eles compraram essas terras da companhia Lucy Rosa. E como eles não tinham a casa para morar, a família da Dona Amable, que foi a primeira menina, primeira criança e, por consequência, a primeira mulher nascida no município, eles tinham uma árvore na terra deles, no terreno deles que eles compraram, que se chamava pururuca, que era uma árvore oca, praticamente, só com um tronco e a sombra. Então eles acabaram puxando, né, uma lona ao redor e ali debaixo eles fizeram a sua moradia. Durante a pesquisa, ela descobriu que quando os colonizadores chegaram, já havia um habitante na antiga localidade, um homem rodeado de mistérios. Existia o senhor Sebastião Ferreira da Silva, que ele era no documento consta que ele era alistado num exército, né, e ele morava aqui sozinho, e com a chegada desses italianos, ele acabou saindo do município, né? E os italianos que estavam aqui, os Munaros, os Massoquins, os Vazata, eles tinham uma certa resistência com ele, porque como eles não conheciam e ele morava sozinho, eles tinham medo dele. Então ele acabou saindo daqui, atravessando o Rio Uruguai de balsa, e a partir daí não se teve mais notícias. Barra do Rio Azul tem uma história ligada fortemente com a religião católica. A cidade, que abrigou nesse prédio, onde é sede de uma cooperativa, um colégio de freiras até a década de 70, construiu em 1934 sua primeira igreja, obra monumental e que atrai até hoje olhares dos visitantes. É impressionante a beleza de toda essa estrutura. Mesmo após 1988, quando a igreja foi reformada, este continuou sendo um dos mais belos lugares aqui em Barra do Rio Azul. A igreja, um ponto turístico visitado por muitos que passam por aqui. Mais ou menos foi construída entre 1934, né? Não sei assim datas certinhas sem olhar no caso dos documentos, mas ela passou por várias etapas. A primeira capela, né, que foi uma igreja de madeira bem pequenininha,
Mas conforme foi aumentando a população e as famílias da época tinham de 12 a 15, 20 filhos, muitos, né? Então houve a necessidade de ampliar. Ela passou por uma reforma, ou seja, acabaram construindo a segunda capela, que ainda não era igreja, né? E depois, pela amplitude do município, houve a necessidade então da construção da igreja matriz, que é esta que nós temos hoje. Então ela foi construída e depois ela passou por uma reforma, até porque o material que vinha que ela foi construída não é um material de boa qualidade, né? A gente fala que foi retirada a areia do rio, o próprio rio Uruguai, né? Então ela acaba se deteriorando com o tempo, né? Ela acaba soltando a tinta, a própria areia, o próprio cimento. Então ela passou por uma reforma dentro e fora, toda ela foi reestruturada. Depois houve um temporal que acabou danificando parte da torre da igreja, que também ela passou por um outro processo de reformas. E hoje então ela é mantida com pinturas e para não deixar ela estragar muito, né? Então quando há uma parte que está caindo aos próprios fiéis, né? Os sócios, a gente diz, né? Acabam tomando parte ali e acabam reformando o que está sendo estragado. Outro marco histórico é a Escola de Primeiro Grau Completo Cardeal Leme, construída em 1929, uma das primeiras do Alto Uruguai Gaúcho. Atualmente, com mais de 150 alunos, a instituição de ensino criada pela Igreja Católica, que na década de 50 passou para o Estado, funcionava em um pequeno prédio de madeira, nas cores azul e amarelo. Deste local, existe apenas lembranças. Com o tempo, a escola foi aumentada e construída um pouco mais acima da antiga, para evitar problemas de alagamentos devido à proximidade dos rios que cortam a cidade. A escola, né? A questão da educação, como tem o primeiro professor na época, que era padre também, porque não, os padres vinham a cada 5, 6 meses, então houve a necessidade de educar esses filhos dos imigrantes, né? Então este padre, professor, o primeiro padre do município, foi o primeiro professor que justamente foi na própria capela era a escola, né? E depois então a própria igreja acabou trazendo as irmãs para a Barra do Rio Azul em função de trabalhar a educação então desses filhos de imigrantes. E você sabia que Barra do Rio Azul já teve um hospital? Isso mesmo, a cidade chegou a ser referência entre as décadas de 40 e 60 na área da medicina, chegando a atender pacientes de cidades vizinhas. O antigo prédio ainda existe. A área foi comprada há poucos anos por uma família, que hoje aluga parte do espaço. Ele tem 3, 4 andares com um subsolo onde funcionava a cozinha e as partes documentais mais burocráticas eram guardadas ali no subsolo. Na outra parte, no segundo piso, então funcionavam os dentistas. E nos outros 2 andares, então, era sala de cirurgias e sala de internações, quartos de internações. Emancipada em 1992, Barra do Rio Azul chega aos seus 26 anos como uma das cidades mais bem posicionadas no ranking da criminalidade, uma das mais seguras aqui do estado do Rio Grande do Sul. O município também é referência na agricultura. E para comemorar estes e outros bons dados, a cidade agora planeja uma grande feira multissetorial, a Expo Barra 2018. Essa feira surgiu, já está na 6ª edição da Expo Barra, realmente surgiu na ideia de mostrar a potencialidade de Barra do Rio Azul, principalmente na agricultura e também na indústria e comércio local, que também cada dia está se desenvolvendo. Este ano estamos organizando uma feira realmente voltada para mostrar o potencial da agricultura barrazulense. Nós teremos 2 temas que serão abordados, a suinocultura e a bovinocultura de leite. E também um lançamento do programa de fruticultura, para continuar incentivando os nossos agricultores, A gente vem batendo muito na tecla da modernização da propriedade. E a feira quer, além dos shows, além do entretenimento, mostrar para os nossos agricultores ter uma feira produtiva, que ela traga resultados.
Então nós vamos lançar 2 importantes programas dentro da feira, que é o incentivo à modernização da sala de ordenha e o programa de incentivo à fruticultura, onde nós vamos ter a ampliação de 30 hectares neste ano de 2018. Dona Dirte, que mora há 30 anos no município, participou da emancipação da cidade. Hoje, ela é a presidente da feira, que espera reunir mais de 18 mil pessoas em 3 dias de evento. Eu saí da prefeitura o ano passado, né? Eu me aposentei no ano passado e esse ano o prefeito Marcelo aí, ele não me convidou, ele me convocou, né, para ser a presidente da feira e estou muito orgulhosa disso, né? Estou fazendo por amor e por amor mesmo a Barra do Rio Azul. Gosto de morar aqui, sempre trabalhei, sempre sou do conselho da paróquia e sou da presidente da feira também. Ela lembra do trabalho e da união da comunidade para que Barra do Rio Azul sempre se mantesse unida e forte para o futuro. Oh, meu Deus, mudou muito. Na época, o que a gente estava aqui no começo, né, há 28 anos atrás, também eu fiz parte, né, o meu marido fez parte e a gente trabalhava para a emancipação da Barra do Rio Azul, né. Então a gente está ali à frente desse trabalho desde antes desse município, né. Eu era funcionária pública de Aratiba, que trabalhava na Telefônica, né, telefonista, e a gente trabalhava para emancipar a Barra do Rio Azul. A gente fazia de tudo para pagar as passagens para os homens ir para Porto Alegre, né, para encaminhar essa emancipação. Então, há 26 anos a gente conseguiu. Imagine, né, as nossas ruas eram de chão. Hoje nós estamos com quase 100% das ruas asfaltadas, né, só falta pouca coisa para asfaltar toda a nossa cidade. O comércio já aumentou mais também, né, então mudou bastante. O município, que tem sua estrutura voltada à agricultura, vive um momento de transformação e mudança. Referência nas áreas da agricultura e fruticultura, além da suinocultura, o prefeito lembra que um dos focos é a construção do acesso asfáltico. Com a economia de recursos, ele pretende fazer 1 quilômetro a cada ano à frente da prefeitura. Tudo isso sem diminuir recursos de outras áreas. É o nosso sonho de mais 11 municípios aqui da região Alto Uruguai, né, de 32 municípios, 11 ainda não contam com acesso asfáltico, então a gente está batalhando. E a prefeitura, poupando recursos e buscando algumas emendas parlamentares, este ano também vai fazer o seu 1º quilômetro, né, onde a gente deu o pontapé inicial e a gente quer até 2020 fechar 4 quilômetros de pavimentação. Para realmente dar uma infraestrutura. O que a gente entende que o agricultor, para permanecer no meio rural, ele tem que ter as facilidades da cidade. Internet, que é o compromisso de levar para todo o município, ter o acesso asfáltico, e então dando maior qualidade de vida, facilitando a logística para o escoamento da safra. Então o acesso asfáltico é fundamental para o desenvolvimento do município. A centenária Barra do Rio Azul, que apesar de 26 anos de emancipação e muitas histórias, agora olha para a frente e vê nos jovens o futuro de uma cidade persistente e batalhadora. Ano após ano a gente vê a evolução dessa cidade, né? Aquilo que eu falei desde o início do nosso bate-papo, que é uma cidade de povo perseverante, povo que batalha, povo que vem... A nossa população diminuiu da emancipação, mas as pessoas que estão aqui, que permanecem com as suas propriedades, aumentaram a produtividade. Isso é reflexo do melhoramento no campo, da tecnologia que está chegando. Então, realmente, a gente enxerga ano após ano que o nosso município vem avançando muito. E agora o grande desafio é mostrar para o jovem que ele pode ser feliz, que ele pode permanecer aqui no nosso município, mas tudo isso passa pela modernização da propriedade e os pais também entenderem, né, que tem que dar liberdade para o jovem, para ele fazer parte do processo e ele também ter a renda dele dentro da propriedade.